Através da sua vida, a glória do Senhor será manifesta. Mas o Senhor está te chamando a viver um relacionamento com Ele. Quando o nosso Deus Ele formou todas as coisas, primeiro, antes de formar o homem, Deus ele vai falar sobre o ambiente. Né? Então, a primeira coisa que a gente precisa entender sobre ter um relacionamento com Deus é que a gente precisa de duas coisas, que são as principais, que é o ambiente e uma pessoa disponível. Então, hoje a gente vai falar sobre o ambiente de relacionamento com Deus e do que é estar disponível para o Senhor. Disponível é uma pessoa que está livre, que se coloca à disposição, que está com o coração aberto, não só a falar, mas também a ouvir de Deus. E quando Deus ele vai criando todo esse ambiente, toda essa atmosfera, que é aquilo que nos cerca, aquilo que está à nossa volta e tem poder de nos influenciar, por último ele vai lá e cria o homem. E esse homem que somos nós, Deus ele fala que nós somos a sua imagem e semelhança. Olha que privilégio isso. O próprio Deus, o Deus criador de todas as coisas, olhou para você no plano original dele de relacionamento conosco e disse: façamos o homem à nossa imagem e nossa semelhança. Não somente imagem, parecido, mas semelhante. Aquele que vai carregar a minha essência. Aquele que é capaz de carregar dentro de si o caráter de Deus. Quando nós falamos que a gente é parecido apenas, a gente é só imagem. Mas semelhante é quando os valores do Senhor estão dentro de você. Quando as atitudes que você toma vão refletir o Deus a quem você serve. O seu comportamento, a sua essência vai revelar aquele que você é semelhante. Aleluia! E a palavra de Deus, ela fala em um salmo que nós nos tornamos semelhantes ao que nós adoramos, ao que nós reverenciamos, ao que nós nos dedicamos. Então, nessa noite, que você possa deixar o Espírito Santo de Deus falar com você e ativar a sua identidade, daquele que carrega a essência de Deus, daquele que pode ter um relacionamento com Deus, amém? E daquele que pode manifestar a glória de Deus através da sua vida. Tudo isso, talvez nem você acredite em você, mas Deus, Ele ainda acredita em você. Por isso que você está aqui. Deus, Ele ainda quer se revelar a mim, a você. Por isso que nós estamos aqui. Porque a maior prova do amor de Deus é que Ele ainda não desistiu e você está aqui. Porque enquanto há vida, há esperança. Então, esse ambiente que Deus cria é um ambiente onde tudo é conectado, tudo está ligado, uma estação vem após outra, não é isso? Tudo lindo. O Senhor ele separou os mares, o Senhor separou ali a porção de terra, o Senhor separou os animais, esse vai ser dessa forma, esse vai voar, esse vai nadar. Olha como o nosso Deus é detalhista. Mas o homem, ele formou com as suas próprias mãos. E todos os dias, Deus, ele vinha falar com o homem. Ele vinha ter um relacionamento com o homem. Esse era o plano de Deus, tornar uma família, fazer uma família comigo e com você. Só que quando Adão ele peca e ele desobedece à voz de Deus, quando Deus ele vai procurar Adão, ele se torna naquele momento indisponível. Porque antes Adão estava disponível no ambiente. Não adianta nada você frequentar o ambiente onde Deus está, mas se você não estiver disponível para ouvir a voz de Deus. Adão, quando entrou o pecado, entrou a desobediência, ele começou a se sentir indigno. E é isso que acontece conosco. Não é que você nunca teve um relacionamento com Deus, não é que você não ama essa presença de Deus, mas talvez você se sente indigno pelo que você fez, pelo pecado que cometeu, por desobedecer a Deus. E quando Deus ele chega e procura por Adão,
ele se esconde. Deus, ele está nos chamando a todo momento. Mas o que nos faz nos esconder da presença do Senhor? O que está fazendo você deixar de ter esse relacionamento com o Senhor? E eu quero te dizer nessa noite que Jesus veio para nos reconciliar novamente com o Pai. Não importa o que você fez, não importa o pecado que você praticou, não importa a atitude que você tem tomado até hoje, porque no momento que você entregar a sua vida numa totalidade para Jesus, Ele te traz para esse ambiente novamente. Ele te traz novamente para esse ambiente de relacionamento, porque a Bíblia fala que aonde abundou o pecado, superabundou a graça do Senhor na nossa vida. Nós nunca vamos merecer essa graça. Você pode vir à igreja todos os dias, você pode servir a igreja, você pode servir a obra do Senhor, mas o que Jesus fez vai além disso. Ele teve graça, Ele se colocou em nosso lugar, Ele se esvaziou da sua glória, veio aqui para nos mostrar que é possível vencer, que é possível continuar obedecendo e sendo filho de Deus, ainda que numa geração corrompida, porque ele estava disponível para obedecer ao Senhor. Então eu quero te convidar nessa noite a começar a refletir. Que ambiente você tem andado e como está o seu coração para o Senhor? Será que o nosso coração está disponível para Deus? E eu quero te falar o que é estar disponível para o Senhor. Significa estar livre, disposto, se oferecer, se tornar propício a ouvir a voz de Deus. Porque enquanto você resistir, enquanto você endurecer o seu coração, você não volta para esse ambiente de relacionamento que Jesus quer te entregar. Aleluia? Então, o plano original de Deus é um ambiente onde há conexão, onde há alimento, onde há abrigo, onde há relacionamento e onde Deus fala com o homem. O nosso Deus é um Deus vivo, é um Deus que fala, mas nós precisamos estar disponíveis para o Senhor. Aleluia! E eu quero te convidar nesse momento a abrir a sua Bíblia comigo em Hebreus. Hebreus no capítulo 10, no versículo 20 ao 23. Se você quiser, você pode acompanhar aqui também. Hebreus no capítulo 10, versículo 20 e 23. Diz assim, vou ler do 19. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. E tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração, em inteireza de fé, tendo o coração purificado da má consciência, do corpo lavado com água limpa, tenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Aleluia. Aqui a palavra de Deus está dizendo que em Jesus o véu ele foi rasgado. E todos nós temos agora, pelo sangue de Jesus, acesso a entrar novamente na presença de Deus. O que é entrar na presença de Deus? É estar prostrado diante do Senhor, é estar com o coração voltado para falar com Deus, é entrar nesse ambiente de conexão, mais uma vez, com o Senhor, onde todos os dias é natural o seu Pai vir falar com você. É natural você ouvir e responder ao Senhor. Então Jesus, ele nos traz isso, porque a Bíblia fala que ele é o único mediador, é o único, mais uma vez, que vai te reconciliar com Deus. Então, através do sangue de Jesus, se você crê, aleluia, você pode, mais uma vez, estar nesse ambiente. Amém?
E agora eu quero falar com você sobre que ambiente é esse onde a glória de Deus se manifesta. Como eu vou preparar esse ambiente? Como eu vou voltar a ter essa intimidade? O que será que Deus, Ele olha e, como nós ministramos aqui, Ele vem e se manifesta? Porque o nosso Deus é um Deus onipresente. Ele está em todos os lugares, sim, Ele consegue, né? Estar em todos os lugares. Mas a presença de Deus manifesta é outra história. É quando a glória de Deus vem, é quando a glória de Deus nos move, é quando a glória de Deus vem e cura, e liberta, e transforma. E é esse ambiente de glória que em Jesus nós temos acesso. Então, abre comigo aí em 2 Crônicas, no capítulo 5, e a gente vai ler junto esse texto. Assim se acabou toda a obra que Salomão fez para a casa do Senhor. Então trouxe Salomão as coisas consagradas de Davi seu pai, a prata e o ouro, e todos os utensílios, e pô-los entre tesouros da casa de Deus. Então Salomão convocou em Jerusalém os anciãos de Israel e todos os chefes das tribos, os príncipes dos pais entre os filhos de Israel, para fazerem subir a arca do concerto do Senhor, da cidade de Davi, que é Sião, para o templo. E todos os homens de Israel se congregaram ao rei na festa, que foi no 7º mês. E vieram todos os anciãos de Israel e os levitas e levaram a arca, e a fizeram subir com a tenda da congregação, com todos os utensílios sagrados que estavam na tenda. Os sacerdotes e os levitas que os fizeram subir. Então o rei Salomão e toda a glória de Israel que se tinha congregado com ele diante da arca sacrificaram carneiros e bois que se não podiam contar nem numerar por causa da multidão. Assim trouxeram os sacerdotes da casa do concerto do Senhor ao seu lugar, ao oráculo da casa, a santidade das santidades, até debaixo das asas dos querubins, porque os querubins estendiam ambas as asas sobre o lugar da arca, e os querubins por cima cobriam a arca e os seus varais. Então os varais sobressaíram para que as pontas dos varais da arca se vissem perante o oráculo, mas não se vissem de fora, e os varais estavam ali até o dia de hoje. Na arca não havia senão somente as 2 tábuas que Moisés tinha posto junto ao Horebe, quando o Senhor fez concerto com os filhos de Israel, saindo eles do Egito. E sucedeu que, saindo os sacerdotes do santuário, porque todos os sacerdotes que se acharam se santificaram, sem guardarem as suas turmas. E quando os levitas, cantores de todos eles, isto é, Asaf, Emã, Jedutum, seus filhos e seus irmãos, vestidos de linho fino, com símbolos e com alaúdes e com harpas, estavam em pé para o oriente do altar, e com eles até 120 sacerdotes que tocavam as trombetas. E quando eles uniformemente tocavam as trombetas e cantavam para fazer ouvir uma só voz, bendizendo e louvando ao Senhor, e quando levantaram eles a voz com trombetas, com símbolos e outros instrumentos músicos para bendizerem ao Senhor, porque era bom, porque a sua benignidade dura para sempre, então a casa se encheu de uma nuvem, a saber, a casa do Senhor, e não podiam os sacerdotes ter-se em pé para ministrar, por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa de Deus. Aleluia! A glória do Senhor encheu. O que está acontecendo aqui? Todos estão indo para a casa do Senhor, para o templo, e Salomão começa a organizar. Olha, vai chegar os músicos, vai chegar
as pessoas que carregam os instrumentos, os sacerdotes precisam se santificar, precisam colocar vestes novas, e a Bíblia está dizendo que quando eles se uniram em adoração ao Senhor, a Bíblia fala que a casa se encheu de uma glória tão grande que eles não conseguiram ficar de pé. Que glória é essa, meus irmãos, que essas pessoas, esses adoradores experimentaram naquele dia. E aí, quando você olha para esse texto, existem alguns princípios que nós aprendemos aqui para formar esse ambiente da glória de Deus. E o primeiro deles é o sacrifício. Nessa época, nesse costume aqui dos judeus, era feito o sacrifício de animais, né? Era entregue ali um animal sem mancha, um animal perfeito, para que através desse sacrifício fosse agradável ao Senhor. Mas nós que estamos na nova aliança, onde Cristo já morreu por nós, não precisamos mais sacrificar animais. Só que há um ensinamento no Salmo 51 que vai falar sobre o sacrifício que é agradável ao Senhor. No Salmo 51, no versículo 17, Davi, que viveu nessa época onde era necessário, né, que os animais passassem ali por esse sacrifício, ele identifica que Deus ele não está preocupado com esse sacrifício, mas que Deus ele está olhando para o coração. Se fosse alguém, né, atual, a gente poderia falar, mas ele já entende que Jesus veio, Jesus já se entregou e não resta mais sacrifício. Mas a gente está falando de um homem que pecou e viveu nessa época, mas o Espírito Santo de Deus trouxe essa revelação para ele. E por isso ele deixou registrado, porque tudo que está na palavra de Deus foram homens que foram inspirados pelo Espírito Santo de Deus. E Davi ele vai falar assim, no 17, os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado, a um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Davi está falando que quando você se coloca diante do Senhor, ainda que você tenha pecado, com o coração quebrantado e contrito, o Senhor ele não despreza. Isso se torna um sacrifício agradável ao Senhor. Porque o nosso Deus ele vê no secreto. Nós olhamos a aparência, nós olhamos a forma que a pessoa está vestida, a forma que ela fala, mas Deus não está preocupado com nada disso. Deus não está preocupado se eu estou de saia, se eu estou de calça, se eu estou de camiseta, Ele está preocupado com o meu coração. E Ele está me dizendo que quando eu me aproximo dEle com o coração quebrantado e contrito, é uma oferta agradável a Ele. E o que é um coração quebrantado e contrito? É um coração disposto a se arrepender. Porque até para você se arrepender, você precisa decidir. Porque o arrependimento da palavra de Deus, quando você pega ali a tradução, a raiz etimológica, não é sobre remorso. Ah, eu fiquei triste porque eu fiz isso e eu volto a praticar. Está falando sobre mudar a rota. O arrependimento, quando você pega a tradução, está dizendo assim, mudou a rota. Trocou o rumo, agora eu tomei um novo rumo. Então, quando eu me arrependo e me quebranto diante de Deus, eu estou dizendo assim para Ele, Senhor, eu pequei, eu falhei, mas eu estou pedindo, Senhor, com o meu coração quebrado, quebrantado diante de Ti, enfermo, mas contrito em arrependimento ao Senhor. E aí o Senhor, Ele tem misericórdia de nós e Ele é fiel para nos perdoar. Então, quando você se aproximar do Senhor, coloque o seu coração quebrantado e contrito diante dele, um coração entendendo que nós falhamos sim, mas que Deus ele nos perdoa. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Satanás às vezes coloca dentro de você e você se sente culpado. Mas você fez tal coisa, você vai adorar a Deus? Você pecou, você fez e aconteceu, e agora você vai lá levantar as mãos para o Senhor, mas Deus está falando na palavra dele, que se você entrar no ambiente da presença de Deus, com o coração quebrantado e contrito, um coração aberto e arrependido, o Senhor vai tomar isso como um sacrifício agradável.
Aleluia. O Senhor ele vai olhar para você como um filho que quer se chegar novamente ao Pai, como um filho que quer se relacionar com Ele, independente daquilo que você fez, porque filho não deixa de ser filho. Seu filho pode aprontar, né? Nós podemos aprontar como os filhos, mas nunca deixamos de ser filho. Assim é com Deus, se você se voltar para Ele. Então, a primeira coisa que nós vemos aqui, nesse ambiente onde a glória de Deus se manifestou, foi o sacrifício. E hoje, qual é o nosso sacrifício? Abrir o coração para o Senhor, se arrepender e crer que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que você pede, além daquilo que você pensa, o Senhor pode fazer mais. Aleluia! Mas para acessar a herança do Senhor, somente os filhos. O próximo passo que nós vamos ver aqui é que fala que a arca, que representa a presença de Deus, a presença do Senhor, estava dentro dela as leis, as tábuas, a palavra de Deus, onde Deus tinha falado ali para Moisés. E a palavra de Deus, ela tem um poder de nos santificar. Nós somos santificados pela palavra de Deus. Ela nos limpa. O próprio Jesus fala, vocês já estão limpos pela palavra de Deus. Então, se você ouve a palavra de Deus, se você lê a palavra de Deus, se você está nesse ambiente com o coração quebrantado e contrito e ouvindo a palavra de Deus, você está sendo santificado. Você está sendo liberto. Você crê nisso? Porque a Bíblia fala que aqueles que se aproximam de Deus precisam crer que Ele existe. E aí, está dizendo aqui que a palavra ela tem poder para nos santificar. No Evangelho de João, no capítulo 17, Jesus ele vai falar assim, ó, Evangelho de João, capítulo 17, versículo 17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Santificação se trata de separação, renúncia do que não agrada a Deus e me entregar totalmente a Deus. Quando a gente fala de santificação, não é que a gente vai ser santo no sentido que nós não pecaremos mais, porque nós pecamos por atos, por pensamento, pelo falar, mas a Bíblia está dizendo que quando eu me separo, quando eu ouço a verdade de Deus, eu sou santificado por essa palavra. Então, nós estamos aprendendo que nós nos aproximamos com sacrifício de arrependimento ao Senhor e nós também ouvimos a palavra, nós precisamos buscar a palavra. Nós temos ensinado muito aqui nessa igreja, o Senhor ele tem falado conosco da importância da palavra. Nós somos um povo privilegiado por ter acesso à palavra de Deus. Né? Tem países, tem lugares onde a Bíblia nem pode entrar. Então hoje, todos nós temos acesso à palavra de Deus. Seja o livro, seja no celular, até na internet, né? Se você colocar ali, você tem como ouvir a palavra de Deus. Então, não há desculpa. Não é verdade? A gente que coloca. A gente que às vezes tem preguiça de ler, às vezes a gente tem preguiça, deixa para depois, ocupa o nosso tempo com outras coisas, mas Deus ele nos ensina a todo momento que nós precisamos ler a palavra de Deus, porque ela nos santifica, porque ela abre o nosso entendimento, os nossos olhos. Ouvir a palavra de Deus fortalece a sua fé. Talvez você olhe assim, eu estou tão desanimado, eu não estou crendo mais no Senhor, porque não está ouvindo a palavra de Deus. Quando você ouve, isso gera fé no seu coração. Então, continue, nem que seja um versículo. Porque quando um bebê ele começa, né, ele nasce, ele começa a caminhar, a gente não vai dar uma comida sólida para ele, né, aos poucos. A mesma coisa somos nós. Quando a gente começa a caminhar com o Senhor, a gente lê um pouquinho, a gente vai digerindo aquela palavra, e daqui a pouco você não vai nem ver a hora, porque você vai ler e vai sentir prazer na leitura da palavra de Deus. No início, a gente se cansa, no início dá sono, no início você não entende nada, né? Assim, quando eu comecei a ler a Bíblia, quando eu me batizei com 16 anos, eu não entendia quase nada. Eu sempre falo, comecei a ler o Antigo Testamento, comecei a ler o livro de Daniel, e aí muitas revelações, né, que Daniel fala ali, eu não entendia, mas Deus ele vai contemplar o nosso interesse. E o Espírito Santo ele vai nos revelando à medida que nós vamos nos aproximando dele. Então, não desista, porque a gente precisa semear esse relacionamento com Deus.
Então, a palavra de Deus faz parte também desse ambiente de glória. O terceiro princípio que nós aprendemos aqui, o terceiro passo, diz que tinham ali sacerdotes, pessoas que ministravam as coisas de Deus. Às vezes você pensa que ministrar, são apenas obreiros, não é isso? Pessoas que têm o cargo. Mas a obra de Deus é mais do que isso. O cargo eclesiástico, né, você ter um serviço na obra de Deus, isso é uma consequência. Mas em Jesus, todos nós somos reis e sacerdotes. Se você crê em Jesus, essa autoridade espiritual também está sobre a sua vida. É a palavra de Deus que me garante isso. Nós vamos ler aqui, mas Deus está falando que existem nesse ambiente de glória ministros. O que é um ministro? Eu recebo de Deus e eu entrego na vida de alguém. Eu recebo a palavra de Deus e eu entrego na vida de alguém. Eu recebo de Deus um dom e eu ministro esse dom na vida de alguém. Então, ser ministro é alguém que carrega o poder de Deus, algo que Deus entregou na sua mão e você vai ministrar a favor daqueles que Ele vai enviar. Então, todos nós podemos ser ministros do Senhor. Todos nós podemos estar na presença do Senhor. Não importa o seu grau aqui de cargo, né? Se você é pastor, se você é bispo, se você é membro. Se você tiver um coração disposto a obedecer, se você tiver um coração disposto a sacrificar ao Senhor, um coração obediente à palavra de Deus, em santificação e crer em Jesus, você também é rei e sacerdote. Apocalipse capítulo 1, do 5, para a gente ter um contexto, né? Para não ficar só nas minhas palavras. Olha o que a Bíblia vai dizer. E da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos fez reis e sacerdotes para Deus, e seu Pai, a Ele glória e poder para todo sempre. Amém. Ele te fez reis e sacerdotes para quem? Para Deus. É para uma denominação? Não. É para uma placa de igreja? Não. Jesus derramou o seu sangue para te fazer rei e sacerdote para Deus, para ministrar as coisas de Deus, para ter um coração disposto a entregar, para ter um coração santificado pela palavra de Deus. Então, em Jesus, você também foi lavado por esse sangue, você também é rei e sacerdote. Então, você também, se você crer, pode carregar a presença do Senhor. Aonde você estiver, a presença do Senhor agora não está mais ali naquele monumento, né, naquela arca da aliança. Ela agora está dentro de mim. Que a própria palavra diz que nós carregamos isso em um vaso de barro. Mas o poder e a excelência vem de Deus, porque a glória dele não é nossa. Então nós carregamos essa presença, esse poder do Espírito Santo dentro de nós. Nós somos o vaso de barro. Nós somos o sacerdote, ministros do Senhor. Só que para se tornar esse sacerdote, a Bíblia também fala que você precisa de vestes novas. Reparou que o nosso Deus, ele pensa em cada detalhe? Ele começou a detalhar. A roupa do sacerdote era dessa forma, o tecido era esse, porque eles precisavam ter vestes adequadas para estar nesse ambiente onde a glória de Deus se manifesta. Em Eclesiastes, no capítulo 9, no versículo 8, em todo tempo sejam alvas as tuas roupas, e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Em Efésios 6, no versículo 11, vai falar sobre você se vestir novamente. E aí aqui já começa diferente, porque ele está falando que se você em algum momento não teve as vestes do Senhor, as vestes de santidade, você pode se revestir novamente. E está dizendo assim, revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Enquanto você não se vestir novamente, se revestir significa isso, colocar sobre você uma nova roupa, uma nova veste.
Enquanto você não se revestir da armadura de Deus, que é a palavra, que é a fé, que é o Espírito Santo, você não vai conseguir resistir às ciladas do diabo. Por isso que nós precisamos, além de entender quem nós somos, também ter vestes adequadas. Se cobrir, se vestir de novo, sem pecado e sem mancha. Porque o próprio Jesus nos lava com o seu sangue. Amém? Vocês estão entendendo essa palavra? Glória a Deus. Agora que eu já tenho as vestes, que eu já entendi quem eu sou em Deus, agora que eu estou entendendo esse ambiente que o Senhor lhe se agrada, está faltando uma coisa, que é a adoração ao Senhor. Porque nós somente adoramos ao nosso Deus. E o que é adoração? A adoração, ela vai além das músicas que são cantadas aqui. Ela vai além de você levantar as mãos, de você dar glória ao Senhor. A adoração que Deus fala, ela vem de serviço, de trabalho na obra de Deus, de entender para quem você está fazendo. Quando você pega ali a tradução da palavra adoração, significa servir, trabalho, se prostrar, reconhecer, se dedicar. Então nem fala sobre cantar, não é verdade? Então a adoração vai muito além do cantar. É óbvio que Deus ele se agrada sim, nós louvarmos a Ele, porque o cantar é louvar a Deus, é elogiar, é declarar o quanto Ele é bom. Isso é maravilhoso, faz parte desse ambiente. Mas a adoração sem serviço não dá certo. Adoração sem entender para quem você está fazendo não é a adoração que Deus quer. Mas a adoração que Deus fala é servir, é trabalhar na obra do Senhor, é entender que você foi chamado como um ministro de Deus para entregar aquilo que o Senhor te deu na vida das outras pessoas. Talvez você fica pedindo a Deus um dom, você quer servir na igreja, na congregação, mas a Bíblia fala que Ele só vai te dar um dom se for útil na vida de alguém. Né? Lá, quando fala dos dons do Espírito, lá em Coríntios, depois você pode ler, está dizendo que Ele só vai te dar se for útil. Deus não vai te dar um dom para você se engrandecer. Eu tenho um dom de cura, mas eu não vou orar ninguém. Eu não vou ter compromisso. Então, para que Deus vai te dar um dom de cura? Não vai ser útil na vida de ninguém. Eu tenho o dom de louvar, de cantar, mas se eu faço isso para minha vaidade, para aparecer, Deus ele não vai multiplicar esse dom, porque não vai ser útil na vida de ninguém. Porque os dons que Deus derrama aos seus ministros é para ministrar na vida de alguém. Então, talvez você já até recebeu esse dom, mas ainda você não está utilizando porque você não entendeu quem você é no reino de Deus. Você é aquele que carrega a presença de Deus. Você é aquele que tem poder e autoridade, mas não no seu nome, no nome de Jesus. Se você entender que você precisa estar nesse ambiente de glória, adorar a Deus é demonstrar o amor, a reverência, a dedicação e reconhecer que só Ele é digno de ser adorado. Em Apocalipse, no capítulo 4, versículo 11, vai dizer assim: digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque Tu criaste todas as coisas e por Tua vontade são e foram criadas. Você não é um erro, é da vontade do Senhor que você fosse criado. É da vontade do Senhor que você existisse. E para que nós existimos? Para sermos filhos de Deus, para sermos ministros do Senhor e ter um relacionamento diário com Deus. A Bíblia está falando que todas as coisas foi da vontade de Deus que elas fossem formadas e criadas. Tem um versículo que vai falar assim, que não importa se você é rico, se é pobre, se é príncipe, se é rei, todos são obra das mãos do Senhor. Então, antes de nós amarmos a Deus, Ele nos amou primeiro. Ele nos escolheu e nos elegeu desde a fundação do mundo. Ele fala que nós somos a geração eleita, a nação santa, o sacerdócio real, o povo adquirido.
Você é esse povo adquirido se você crê que Jesus é o teu Salvador. Se você crê que através de Jesus você tem acesso ao santuário de Deus, que o véu já foi rasgado e agora nós acessamos essa glória de Deus. Aleluia! E para fechar essa palavra, eu queria que você abrisse comigo lá em Coríntios, 2 Coríntios, no capítulo 3, do 16 em diante, que aqui está falando sobre Moisés, sobre o povo que tinha as instruções, e quando Moisés se relacionava com Deus, teve uma vez que a glória foi tamanha ali naquele ambiente que ele precisou colocar um véu, porque todos que vinham até ele ficavam olhando, porque o rosto dele resplandecia da glória de Deus. E aí ele colocava um véu por cima. Só que esse capítulo aqui, a Bíblia está nos ensinando que agora nós não precisamos mais que escrevam cartas para nós, mas nós seremos a carta que os homens irão ler. Que essa glória, que Moisés tinha, nós teremos. Só que ele está falando uma coisa, que nós precisamos tirar esse véu. Que essa glória que Moisés tinha era uma glória passageira, mas aquele que veio em glória, que é o próprio Jesus, nos trouxe uma glória que permanece. E a gente não precisa mais esconder, porque quando essa glória se manifestar através da minha vida, as pessoas vão ver Deus através de mim e de você. Por isso que agora nós tiramos esse véu e a glória de Deus ela é revelada, como foi louvado aqui, A Lorena cantou. Toda glória será conhecida em toda a terra. E como que essa glória vai ser conhecida em toda a terra? Através da nossa vida. Através do poder de Deus na nossa vida. Aí no versículo 16 vai falar assim: mas quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. Ora, o Senhor é Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Mas todos nós, com a cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. Então a palavra está dizendo que se nós nos convertermos, o que é converter? É transformação. Está falando aqui de transformação, amém? Então está dizendo que se nós quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará e essa glória da presença de Deus será notória na sua vida. Quando a gente começa a caminhar com Cristo, as pessoas, elas vão ver essa glória em nós. Elas vão perceber que agora você está sendo transformado. Elas vão perceber que agora você deixou de fazer algumas coisas, que você está sendo transformado na sua casa, na sua família. E é essa Bíblia que as pessoas vão ler. Por isso que a Bíblia está falando, agora o véu ele vai ser tirado para aqueles que se converterem verdadeiramente a Jesus e essa glória será manifesta. E aí você talvez pense assim, mas eu não sou capaz, eu não tenho essa capacidade, mas a Bíblia está dizendo que pelo Espírito do Senhor, de glória em glória, é que isso vai acontecer na nossa vida. Porque Deus, Ele conhece a nossa estrutura, Ele conhece o nosso coração e Ele sabe o tempo certo para todas as coisas. A Bíblia fala que há tempo para todas as coisas, mas nós precisamos, lembra do início da palavra? Ter um coração disponível para que o Espírito do Senhor, Ele trabalhe na nossa vida, para que Ele revele essa glória que quer ser revelada em nós, através da nossa vida, para que os homens agora não precisem de uma escritura, de uma carta, mas a tua própria vida será a carta, a Bíblia que os homens irão ler. É isso que a palavra está falando aqui. Vós sois, no versículo 2, a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens. Através da sua vida, a glória do Senhor será manifesta. Mas o Senhor está te chamando a viver um relacionamento com Ele.